pessoas a dor vai embora. Quando nós estivermos a pregar a palavra, só não procura, depois você vai entender que a dor foi embora. É só você entender que a palavra por si só, ela tem poder para fazer isso. Não somos nós, é o Senhor. A palavra é a pessoa, a própria pessoa de Cristo. E a palavra, quando entra dentro de você, ela tem contato com você, ela tem poder agora de tirar toda a dor. Amém? Eu quero agradecer os irmãos. Estou aqui nessa frente. Se puder deixar você consegue colocar alguns strings aí, mais peso para mim? Aí deixar tocando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre perder o medo de Deus. Alguém já teve medo de Deus aqui? Alguém ainda tem? Estou levantando a minha mão porque a gente, quando não vê algo acontecendo, a gente fica com medo que é Deus punindo. Alguém já teve isso ou não? Fala a verdade, irmãos, não? Então tá bom, obrigado, Ana. Aleluia. Quem tem medo de ir para o inferno? Tinha medo de ir para o inferno, agora não vai mais, então agora passou o medo. Oh, Jesus. E aí, como é que a gente faz quando a gente tem que perder o medo de Deus? Quantos aqui já tiveram? Vamos abrir, olha o texto base, Romanos capítulo 8, versículo 15. Olha o que diz: porque não recebestes o espírito de escravidão. Eu não sou mais escravo. Tem um efeito aí na minha voz. Para viverdes outra vez atemorizados. Outra vez por quê? Porque o povo já foi escravizado no meio do Egito, e agora você não é mais escravo. Amém? Canta assim comigo: já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Fala, eu sou filho. Vem para quem está do seu lado e fala, eu sou filho de Deus. Amém? Então olha o que diz o texto aqui, presta atenção. O espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes. Fala, eu recebi o espírito de adoção, e hoje eu sou filho, e eu clamo. Fala, Abba Pai. Fala, Abba Pai. Eu tenho um paizinho. Fala, eu tenho um pai, e ele é o Senhor. Amém? Então, segundo alguns estudos comportamentais, o ser humano já nasce com medo. Vocês sabiam disso ou não? Tem alguns estudos que foram feitos em algumas universidades. Ele fala assim, o ser humano já nasce com medo. E é tão interessante, irmãos, e quando a criança já nasce, sai do útero gritando por ajuda. É verdade ou não? E se ela não chorar, presta atenção, nos primeiros segundos, ela tem o Apgar. Alguém já viu aquele Apgar? Você sabe que o Apgar é um teste que se faz nos primeiros segundos de vida. Os primeiros momentos de vida você tem que ter um Apgar alto. Então se a criança chora, ela já recebe um Apgar 10. Mas se ela não chora, o Apgar vai lá para baixo. Então você vai perceber que tem um Apgar. O Apgar é o teste que nós fazemos, é o teste que acontece. Ela chama, ajuda, me ajuda que eu estou saindo daqui, está bom demais aqui dentro. Quem me tirou daqui? Quem me tirou daqui? Eu lembro uma vez, não sei se vocês já viram, uma criança que ela nasce dentro do útero. O útero não rompe, eles deixam a criança nascendo ali, ela ainda está ali dentro, e de repente eles estouram o útero. Depois que a criança vem, de repente ela tem que respirar, e ela começa a gritar, mas ela está tão confortável ali dentro, ela está tão aquecida, ela está tão junto ali dentro, e é tão importante que ela começa a gritar por ajuda. Ela está sendo o que? Expulsa de um lugar seguro, confortável, entretanto num universo ameaçador. Porque a primeira coisa que ele faz, se ela não chora, é vira de cabeça para baixo e um tapinha no rabo para acordar. Se ela não responde, presta atenção, ele já coloca o oxigênio e já começa a chacoalhar, mas não é chacoalhar não, é chacoalhar mesmo para voltar. Se não volta, eles começam a pegar no coração e já começam a fazer massagem cardíaca para que volte rapidamente. Imagina se não é ameaçador. Você já sai de um lugar quente dessa forma e alguém começa a fazer tudo isso para você voltar a respirar. E é tão interessante que esses estudos mostram que até mesmo o bebê no ventre da mãe experimenta um medo intenso quando se sentem ameaçados com barulhos e altos
movimentos bruscos. Criança assusta, você já viu? Mexeu de uma forma, parece que a criança assusta. Cai uma colher, a criança assusta. E é tão interessante que nós queremos falar hoje para você. À medida que essa criança vai crescendo, muitas vezes seus medos vão aumentando. Por exemplo, quem coloca medo na sua criança de polícia? As crianças têm medo de polícia. É ou não é? A polícia está aí, não faz barulho que ela vai vir no apartamento. Alguém já fez isso? Quem aqui foi primeiro? Fala que não. Olha a polícia, olha a CPCJ. Quem no brasileiro não sabe o que eu estou a falar, eu estou aqui. Olha a CPCJ, vai bater aí na sua casa. Quem tem medo disso? Você tem medo, aí você ensina seu filho a ter medo também. E polícia é feito para quê? Proteger. Mas você fala aí, aquela polícia que é feita para proteger, você coloca medo. Aí como é que funciona isso? Os irmãos estão junto comigo? Como é que isso funciona? Se você coloca medo em alguém que foi feito para te proteger, como é que a criança vê? Então, por exemplo, a Laura está passando perto da esquadra, ela fala: pai, não passa por aí não. Porque ela está passando perto de um lugar onde não deveria. Ela fala: aí eu não quero entrar, aí eu não vou. Por quê? Aí vão me pegar, vão me prender. E tem as pessoas que andam da mesma forma. E nós vamos entender um pouquinho, né? Porque algum momento, quando a criança faz uma birra, alguém já fez birra, está perto de um policial, a mãe disse: fica quieto, olha, senão ele vai chamar a polícia, ele vai prender você. Alguém já falou isso? Alguém já falou isso? Seja sincero, irmão. Ô pastor, olha lá, a criança tem medo. Muitas vezes essas crianças crescem e quando elas veem o carro da polícia passar, elas vão ver a sirene tocar, instintivamente, intuitivamente, elas já veem o medo dentro delas. Os irmãos estão percebendo o que estou a dizer? Amém? Uma vez, irmãos, isso aconteceu aqui. Eu chamei uma pessoa para conversar. Aí já inventaram um negócio em gabinete do pastor. Alguém já ouviu falar isso? Gabinete pastoral. Que o gabinete pastoral, sabe para que é? É para demonstrar, se o pastor está chamando, é que ele vai chamar a sua atenção. Quem cresceu dessa forma aqui? Olha aí. Até hoje o Cris vai entrar na minha sala e fala: pastor, estou entrando no Santo dos Santos. Falei: para, irmão, mexe com isso não. Aí o pessoal entra lá, é um lugar comum, um lugar até precisa ser organizado melhor. Irmão, nós precisamos perceber que não dá para ter medo. O medo te atrapalha. Fala assim: quem eu vou conversar com o pastor? O quê? A gente chama para conversar. Esses dias mesmo tem um irmão que está aqui conosco, ele é caminhonista, ele viaja e nós temos oportunidade de estarmos às vezes durante a semana. O que a gente vai fazer? Vamos tomar um café. A gente parou para tomar um café, vamos conversar da vida, vamos conversar junto. Como é que vocês estão? Posso ajudar? Vamos estar junto. Os irmãos percebem isso ou não? Então não tem o gabinete pastoral, medo do gabinete pastoral. Muitos de nós crescemos ouvindo que Deus não gosta, que Deus está zangado. Os irmãos estão junto comigo ou não? Deus está triste com você, porque você não se comporta bem. Quem disse que um comportamento define Deus? Será que Deus é assim, comportou bem, ele está bem, se não comportou bem, espera aí, esse alguém, ele é, acho que bipolar, com todo respeito. Alguém comporta bem, ele está bem agora com você, se não comporta bem, não está? Será que ele muda de opinião com você, conforme seu comportamento? Que Deus é esse? Quem disse que Deus é assim? Mas se você for ver, na linhagem que nós trazemos religiosa, muitas vezes acontece. À medida que vamos crescendo, geramos bloqueio tão grande do nosso relacionamento com Deus, que passamos o quê? A fugir dele o tempo todo. Você vê que tem gente, você vai encontrar muita gente fugindo de Deus. Já viram? Onde você está? Estou fugindo de Deus, porque Ele vai me pegar. Lembra, irmãos, eu não sei se você é dessa época, eu sou da época do sítio do Pica-Pau Amarelo. Alguém era dessa época? Alguém era? Era? Lembra da Cuca? Quem tinha medo da Cuca? Tinha medo da Cuca? Eu tinha medo da Cuca. Para quem não conhece, era um, como é que chama aqui? Um jacaré. Um jacaré grande, com cabelo todo vermelho.
que andava com um rabo para trás, com uma roupa, e fazia feitiços. E aí minha mãe falava: cuidado que a cuca vai te pegar. E aí eu com medo. E era tão interessante, depois eu fui ler o livro do Monteiro Lobato, não fala daquele jeito como colocaram na televisão. Mas é importante para você. Por isso hoje, presta atenção, eu quero compartilhar com você, para você perder o medo de Deus de uma vez por todas. Tem gente que tem medo de Deus com medo de faltar, você sabia? Fala: cuidado com o que você vai fazer que vai faltar. Alguém já teve isso ou não? Cuidado para não perder. Tem gente que tem medo de perder. Os irmãos estão junto comigo? Irmãos, aquele que começou uma boa obra na tua vida, Ele mesmo há de completá-la. Quantos creem nisso? É uma boa notícia para você começar a semana, amém? Então o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, trata desse assunto no capítulo 8, versículo 5. Ele vai dizer assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Tem irmãos que estão atemorizados o tempo todo, vai perder o casamento, vai perder circunstâncias, vai perder o emprego. Presta atenção, Deus falou para mim e para você: olha os pássaros. Irmãos, presta atenção, tem gente que não olha os pássaros. Você já foi ver as gaivotas ali no Matozinhos, dentro daquele espelho d'água que tem ali? Alguém já viu? Irmãos, elas estão preocupadas com nada. Um dia Deus me fez parar ali, eu ia pagar uma conta e estava atrasado. E estava atrasado o dinheiro e eu estava atrasado também. Alguém já teve assim, ó? Alguém já teve dessa forma? Só eu. E eu estava indo para o banco Português de Investimento. Estava indo para lá. Cheguei lá, eu lembro e falei: Senhor, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser isso? E aí eu fui ali e falei: deixa eu parar aqui para tomar um café. Aí você para tomar café naquele lugar. De repente eu começo a olhar para fora. Deus fala para mim: olha para fora. Eu olho para fora, começam as gaivotas nadando, e tomando banho, e se esfregando, e estando ali. Aí uma pega e vai e sai dali, tem um lixo. Aí ela chega lá no lixo, alguém deixou ali um McDonald's para ela. Tinha ali um pedaço de pão ainda, de um Mac. Ela pegou, começou a comer aquilo. Não tinha laxante, amém? Cadê o Caio? Não tinha laxante. E ali elas estavam ali, as gaivotas a comer, e elas estavam a comer, e aí ele falou: elas estão preocupadas, né? Olha como é que elas estão preocupadas, estão infelizes, estão tão preocupadas. Deus falou assim: por que você está com medo? Eu te trouxe para cá. É tão interessante, naquele tempo que eu estava indo para o banco, ia chegar lá no banco para conversar, falar: vamos adiar a conta. Ele falou assim: mas você tem saldo aqui, acabou de cair um dinheiro. Eu falo: uau, funciona. Eu deixar. É tão interessante que tinha um rapaz que estudava, e Deus tinha falado para ele: deixa Deus cuidar. E nós não deixamos Deus cuidar, porque a gente tem medo que se cair nas mãos de Deus vai ser um negócio, eu tenho que fazer a minha parte. Mas Deus fala assim: deixa eu cuidar. Só que o problema é que a gente deixa e não deixa. Alguém tem assim? Alguém já teve isso? A gente coloca nas mãos de Deus e a gente tira, coloca e tira, coloca e tira. Toma aí, mas espera, deixa eu pegar minha parte aqui. Alguém já teve assim? E é tão interessante que esse cara, ele fez assim um slogan, falou assim: deixa Deus cuidar. Então deixa nas mãos de Deus. E é tão interessante que ele falou: Deus, eu já deixei nas tuas mãos, mas não vejo nada acontecer. Aí aqueles papéis se embaralharam todo com o vento um dia, e Deus falou com ele, aqueles papéis caíram no chão e falou: deixa ir, deixa embora, deixa eu cuidar. Porque enquanto está nas tuas mãos, Deus não coloca as mãos. Mas quando está nas mãos dele, presta atenção, você não pode tocar. Então deixa Deus, algo que você já entregou para Ele, deixa Ele cuidar. Mas a gente tem medo que não aconteça. Alguém tem assim: não vai acontecer porque eu não estou fazendo. Mas quem é você, comedor de arroz e feijão? Quem é que é comedor de arroz e feijão? Comedor de arroz e feijão? O que a gente consegue fazer comendo muito feijão? A não ser soltar muitos gases às vezes, e não tem muita força. E deixa eu dizer para você, a gente não consegue, é Deus quem consegue. Mas eu tenho que fazer por onde? É o que mais você vai encontrar, completamente contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz: deixa aí, deixa eu cuidar, eu estou cuidando de você, eu te salvei, eu comecei uma boa obra na tua vida, eu cuido de você, eu tenho cuidado de você. Eu sei que pensamentos estão e tenho a seu respeito, para ter um fim bendito diante do Senhor. Mas se você quiser cuidar, deixa eu dizer, eu não posso cuidar daquilo que você colocou a mão.
E deixa eu dizer para você, o Senhor tem nos ensinado, e é tão interessante hoje. Essa semana Deus falou comigo tão poderosamente. Tem um pastor que eu amo lá em São Paulo, é um pastor amigo, e ele está no interior de São Paulo. Ele é assim muito junto, a gente esteve ali muito junto, como supervisores. E ele manda uma música para mim, irmãos, eu acho que nem Lutero cantou, eu não sei se Lutero cantou. É uma música que fala assim: não tenha sobre ti nenhum cuidado. Não sei se seja. Você conhece essa música? Para ti, essa música: não tenha nenhum cuidado sobre ti, que não quer que seja que eu tenha cuidado de ti. Ele me manda isso com ele falou: estava lembrando de você, mandei. Eu falei: é verdade, eu estou cuidando de muita coisa. Estou querendo proteger, querendo fazer, querendo não sei o que. Eu falei: para com isso. Você está com medo de quê? Porque o medo te faz você ter cuidado de todas as coisas. Você cuidar daqui, cuidar daquilo, e você pega aqui e balança aqui o negócio, fica, o prato vai cair. Você vai para o outro prato aqui, você balança outro aqui, você fala: vai cair tudo. Eu estou dizendo isso para você entender e perceber. Abre o teu coração, deixa aí, deixa o Senhor. Ele disse que você e sua casa serviriam ao Senhor. Ele falou, Ele vai cumprir. Deixa aí. Os irmãos percebem isso ou não? Fala: pastor, como é que eu percebo essas coisas? É você perceber que Deus está com você. Então, presta atenção. Primeira coisa, o medo do passado. Quantos aqui tem medo do teu passado? Pastor, tenho medo do meu passado. Então, aquele que não conhece de fato o Senhor, vive o tempo todo atemorizado com medo do passado. E eu estava falando hoje, as pessoas às vezes não entendem. Primeira coisa que você tem que ter na tua vida é o seguinte: eu fui perdoado e ponto final. O que era velho já passou. Irmãos, um segundo que já passou do tempo já é passado. E Deus está falando para você que Ele te perdoou de todo o seu passado. Então o meu passado, Ele já não me condena, porque eu sou perdoado. Pastor, por que eu preciso saber que meu passado me perdoa e não me condena mais? Para você andar livre agora, para você não andar debaixo de condenação. Irmãos, quem anda debaixo de condenação, vai chegar uma hora que vai ser preso, porque você está com uma condenação. Alguém tem uma condenação, alguém está com mandato de busca para você. E o diabo anda com mandato de busca o tempo todo, trazendo o seu passado atrás de você. Fala assim: olha o mandato que eu tenho para você, eu vou te pegar, olha, agora eu cheguei perto, olha que eu vou te pegar, olha aí, agora vai vir, agora vem, agora vai acontecer. E aí você está o tempo todo apreensivo, fugindo o tempo todo, porque você tem sempre um mandato de busca, alguém que está atrás de você. E deixa eu dizer para você, não tem ninguém atrás de você, senão a graça e a misericórdia que te seguirão todos os dias da tua vida. Ou nós vamos viver o Salmo 23, ou nós vamos viver. Ele fala: a graça e a misericórdia te perseguirão. Alguém que te persegue é alguém que está atrás de você. Essa é uma forma de você viver. A graça e a misericórdia estão atrás de você. Agora, quem está atrás de você? O seu passado? Não, manda ele embora. Fala: eu nasci de novo. O meu passado me atemoriza. É a cuca. Não vai te pegar não. Não quero mais viver isso que eu vivi. Aí você fica com medo de voltar a passar fome, medo de passar a viver miséria, medo de passar o que você viveu aqui. Sai disso. Graça e misericórdia estão atrás de você. Deus tem pensamentos bons. Deus te cerca de pensamentos bons. Ele tem pensamentos bons a seu respeito, pensamentos de paz. Quantos aqui creem nisso? É verdade que ao longo da sua vida vamos escrevendo um currículo, todas as ações, palavras e pensamentos que temos. Isso assusta as pessoas. Elas sabem que o salário do pecado é Mas deixa eu dizer para você, quem perdoou os seus pecados? São as suas boas ações? Ou foi Jesus Cristo? Os irmãos estão entendendo? Quem perdoou os seus pecados é Jesus. Quem perdoou você foi Cristo. Quem te dá um novo presente é o Senhor. E o seu presente você usa para estar com Ele. Os irmãos estão a perceber o que estou a dizer? Quantos creem nisso? Por isso o medo é uma expressão daquele que vive debaixo de condenação, conforme aconteceu com Adão. Adão, ele pecou, sim ou não? Quando ele pecou, o que acontece com ele? Ele teve consciência
de que ele perdeu a glória de Deus. Glória de Deus era o Senhor envolvendo ele com bons pensamentos. Isso é glória. Glória é pensamentos positivos que Deus tem a seu respeito. Por isso que nós damos glória a Deus o tempo todo, porque o Senhor tem pensamentos bons a seu respeito. E ele fala para você: olha, eu tenho pensamentos. Então Adão, ele era envolto, enquanto ele estava sem pecado, sem a consciência do pecado, presta atenção, ele tinha pensamentos envoltos ao seu redor. Ele estava envolto com a glória de Deus. Porém, quando ele peca, essa glória vai embora. Ele percebe que está nu, por causa que ele não tem pensamentos bons. Ele fala: estou nu, olha o pensamento que eu tenho. Ele começa a ter pensamentos a respeito de Eva que não deveria ter. E aí você vai perceber que ele entra nisso. Olha o que está escrito ali: respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A primeira coisa, teve medo. O medo, a primeira menção de medo está aqui, por causa do pecado. E deixa eu dizer para você, de uma vez por todas, creia que o Senhor já te perdoou. Mas o meu comportamento depois vai ser mudado, presta atenção. É por isso que nós não enfocamos muito o comportamento, nós enfocamos que você tenha uma mentalidade correta a respeito de Deus, porque a mentalidade correta a respeito de Deus vai produzir um comportamento diferente. Isso chama-se arrependimento. Você vai perceber que as crianças, elas mudam de comportamento rapidamente, porque elas não são condenadas, nem acusadas, nem culpadas. Quando elas não são condenadas, nem acusadas, nem culpadas, rapidamente elas mudam o comportamento delas. Sim ou não? Você precisa ser. Por isso que Jesus fala: seja como as crianças. Recebe a palavra logo. Se ele disse, nós cremos. Então, um comportamento errado, ele é produzido por uma mentalidade errada. Adão tinha mentalidade errada aqui. Sim, ele tinha. Qual a mentalidade? Pequei, Deus foi embora. Deus não foi embora. Na viração do dia, Deus vem ver novamente Adão. Quem sabe da Bíblia que sabe o que eu estou dizendo. Ele foi ver novamente Adão. Ele chegou perto de Adão. Ele tinha abandonado. Falou assim: espera aí, quem disse para você que você está nu, Adão? De onde veio isso? Aí ele fala: eu fui para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o grande problema meu e seu: conhecimento do bem e do mal. Será que é isso mesmo? Será que é essa forma mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Isso é conhecimento do bem e do mal. Essa não é árvore para eu e você andarmos. A árvore para mim andar é a árvore da vida, é a árvore de Cristo, é a árvore cheia do Espírito, onde eu estou cheio de Cristo, cheio do Espírito. Esses dias o Senhor tem falado muito nas nossas lives, 8 da manhã. Tem pessoas que estão sendo cheias do Espírito Santo, irmãos. O mais importante é você ser cheio do Espírito. Que quando você é cheio do Espírito, presta atenção, você não satisfaz aquilo que é carnal. Os irmãos percebem isso? Você é alguém cheio do Espírito. Deus está com você, acredite nisso, creia. Deus não te abandonou. Em Cristo Jesus todas as coisas foram feitas novas. Você nasceu de novo, você é nova criação. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então, portanto, o primeiro sentimento de Adão foi medo. O que assombrava era o seu passado. Que passado era o dele? Acabei de pecar. Quem aqui pecou já no passado? Quem aqui nunca pecou no passado? Deixa eu fazer para você. Se alguém levantar a mão, nós temos um problema. Você já começou a mentir. Aí já pecou. Então a questão é: o seu passado te atemoriza? Como é que a gente vai resolver? Cancela todo o medo do passado. Ah, mas eu vivia desse jeito. Não vivo mais. Todas as coisas se fazem novas em Cristo Jesus. Amém? Todavia nascemos de novo. A Bíblia diz que nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Vamos ver onde que está nisso? Você crê nisso, irmãos? Deus está dizendo. Então por que você está lembrando dos pecados do seu marido? Por que você está lembrando dos pecados da sua esposa? Você é o acusador? O único que acusa quem é? O diabo. Você não é o acusador. Mas você fica lembrando. Fica quieto. Eu lembro de uma família, irmãos, que é tão interessante, que a mãe foi acometida de cancro. O pai morreu, o pai faleceu no infarto agudo do miocárdio. Ele é pastor, morreu. E a mãe foi acometida de cancro logo em seguida. E é tão interessante que eles colocaram um decreto dentro da casa: ninguém aqui vai falar a palavra cancro. Ninguém vai dizer nada sobre cancro. Então a mulher estava fazendo o tratamento de quimioterapia, mas ninguém declarava nada, porque aquilo não fazia parte da vida dela, aquilo não era a identidade dela, não era o que deveria ser declarado. E foi tão interessante que essa mulher, ela foi
completamente restaurada. Hoje ela está completamente curada. Nós cremos, irmãos, que nós não temos que ficar declarando algumas coisas dentro da nossa casa, porque o Senhor já não lembra. Então Miqueias 7,19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso aqui já aconteceu. O profeta Miqueias estava declarando no futuro. Quem que ele está declarando? Quem veio e fez isso? Quem foi que tornará a ter compaixão de nós? Irmãos, nós não merecíamos nem estar aqui, não merecíamos. Quem merecia estar aqui era o povo judeu, que era o povo hebreu, mas o Senhor teve compaixão de nós. Junto com nós viemos aqui. Somos quem? Nós somos o povo que é colocado como povo que não tinha condição. Teve compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades. Ele está pisando as nossas iniquidades. Ele pisou nas nossas iniquidades. E ele ainda está dizendo o seguinte: lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Você sabe o lugar mais profundo da terra? Você sabe quanto tem? Fossas das Marianas. Tem 11 quilômetros de profundidade. Então presta atenção, o seu pecado agora, a gente pode dizer dessa forma, está 11 quilômetros de distância de você. Você pode dar glória a Deus, irmão? O seu pecado está 11 quilômetros e no profundeza do mar, e ninguém consegue chegar lá. Já tentaram chegar lá, um ser humano, tentaram até entrar no Titanic, que tinha 4 quilômetros de profundidade, não conseguiram. Imagina 11 quilômetros de distância. Quem chega lá, e a pressão é tão forte que arrebenta o seu pecado. Eu estou dizendo isso para você não ficar lembrando disso, do seu passado, das circunstâncias. Eu só estou dizendo para você que tem base para o que nós estamos falando. Por isso nós nascemos de novo. Devemos saber, Deus não nos trata segundo o nosso passado. Você pode falar para quem está do seu lado: Deus não te trata segundo o seu passado. Amém? Quantos podem falar amém? Em Mateus capítulo 14, presta atenção nisso. Está escrito no relato onde Pedro nega Jesus na noite da sua paixão. Jesus estava apaixonado, e uma paixão leva ele para a cruz, amém? Na noite da paixão de Cristo, na paixão maior que Cristo tinha, onde ele estava apaixonado pela sua igreja, apaixonado pela obra de Deus, apaixonado pelo que veio fazer, Pedro nega Jesus. Quantos aqui estão junto comigo aqui? Então Pedro, presta atenção nisso, presta atenção que eu vou te colocar. O Senhor havia advertido que antes que o galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes. Foi o que aconteceu, sim ou não? Agora ele tem um passado, porque ele negou, pecou, e ele pecou praguejando. Ele praguejava de xingar, ele xingava. Quem falasse para ele, ele xingava, ele praguejava. Irmão, pecado pesado, pastor. E forma que aconteceu. Então a maioria dos cristãos pensam assim: o galo cantou para lembrar Pedro que havia negado Jesus. Mas foi exatamente o contrário. Todo mundo, presta atenção, em todo mundo o galo canta anunciando o início de um novo momento. Você sabia disso? Alguém já foi andar aqui no Parque da Cidade? Já foi de noite? Alguém já foi de noite? Por volta da meia-noite, da 1 da madrugada, 2? Eu já fui. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Às vezes você vai para lá para orar, você vai orar, você vai chegar lá. Só que é interessante que antes do dia raiar, o galo começa a cantar. Sim ou não? Por que o galo canta? O galo está anunciando um novo dia, um novo amanhecer. Um novo dia vai raiar, Pedro. Só que Pedro entendeu que o galo cantou, acabou tudo. Tem gente que vive desse jeito, já não tem mais jeito, cantou o galo, já sou negado, não vai ter mais jeito. Mas presta atenção, o galo está cantando para você, falando para você: tem um novo amanhecer, uma nova história vai acontecer, um novo dia vai se raiar. Quantos creem nisso? Pedro teve uma noite difícil, irmãos, mas presta atenção, o galo vai cantar. O galo já está cantando. Quantos creem nisso aqui? É interessante, por 3 vezes ele negou Jesus. Quando negou a 3ª vez, o galo cantou. Era se o Senhor estivesse dizendo para ele: Pedro, não importa o que você fez, não importa. Sabe por quê? Porque eu já morri por isso no Calvário. Não importa o que você fez, porque eu já morri por você no Calvário. Presta atenção aqui. Presta atenção, você fez no verão passado.
Um dia está nascendo, é tempo de recomeçar, vamos fazer o caminho de volta. O problema é que muitos não têm disposição de fazer o caminho de volta. E Pedro vai para onde, que vocês sabem, no passado dele? Volta a pescar. E quando ele volta a pescar, ele vai pescando, e de repente ele vai pescar, e ele está ali, não reconhece, Jesus já está na praia, tem o discipulado pronto, tem peixe na brasa, tem brasa, um lugar aquecido para eles estarem do mar. Eu acredito que devia estar frio. Eles chegam ali, não pescam nada, ele direciona, os peixes vêm, ele arrasta os barcos para lá, e pergunta para o discípulo amado, fala, cadê Jesus? Fala, esse é o mestre. Pedro atira, presta atenção, Pedro agora, presta atenção, ele está nu. Lembra de quem era que estava no passado nu? Adão. Pedro, ele sai nu correndo para a presença de Jesus, é ele. Então não adianta você vir para Jesus querendo se transformar. Presta atenção, ele já te colocou vestes de justiça. Não adianta você querer chegar na presença dele trazendo as suas vestes. A única veste que ele aceita é a veste da justiça dele. E nesse momento ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Fala, Senhor, tu sabes que eu não consegui te amar. Pedro, tu me amas? Você está aprendendo, Pedro. Então não confia em você, confia no que eu fiz para você. Quantos estão juntos comigo? E como podemos saber que foi assim? Presta atenção, que Deus trouxe ele o caminho de volta. Porque após ter ressuscitado, Jesus enviou a mensagem aos discípulos que ele estaria em Jerusalém, e o único discípulo que ele mencionou o nome foi Pedro. Chama os discípulos e a Pedro. Por que Deus manda chamar Pedro pelo nome? Porque tem algo aí que ele fala para você, que às vezes as coisas estão acabando, que você não sabe para onde está. Então Deus não fica lembrando do seu passado. Jesus lembrou, fala, Pedro, o que você fez lá, Pedro? Você errou. Você falaria isso com Pedro? Seja verdadeiro aqui. Você falaria, não falaria? Fala, Pedro, deixa eu conversar uma coisa importante com você, que você errou lá atrás. Deixa eu falar isso porque a gente não ficou resolvido. A gente precisa resolver. Não ficou resolvido é comigo. Mas com Jesus já estava resolvido, ele tinha morrido, ressuscitado na cruz do Calvário. Está resolvido, Pedro, o seu passado. Por que ele não foi falar do passado de Pedro? Ele só perguntou para Pedro, tu me amas? Imagina, Pedro constrangido demais. Só que tinha um olhar de Jesus ali naquele lugar, naquele momento. Era o olhar de compaixão de Jesus. É o olhar que ele olhava para falar para Pedro, o galo já cantou. Pedro, o galo já cantou. Pedro, o galo já cantou. Presta atenção, Deus não fica lembrando do seu passado. Quem fica lembrando do seu passado é o diabo. Presta atenção, a palavra diabo na Bíblia, que é a diabolos, significa acusador. Para de ser acusado, porque a acusação vai trazer medo para você de ser preso um dia. A acusação vai trazer medo para você de alguém te encontrar e te achar e te prender. Fala, glória a Deus, eu creio que o Senhor está comigo. Apocalipse 12:10, olha o que diz. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo foi lançado fora, o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de Deus dia e de noite. Foi lançado fora, e nós podemos vencê-lo agora. Você crê que você vai vencer agora? Amém, Jorge? Glória a Deus. Você crê nisso? Você crê? Fala, o acusador não está comigo mais. O acusador não está mais comigo. Amém? Um amém forte aí, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui próximo. Martinho Lutero, ele afirmava algo muito importante aqui. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado, está vencido e cairá em uma só palavra. E aqui ele fala para você e mim: pare de olhar para trás. Não fique preso ao seu passado. Quem fica visitando o passado com frequência envenena o seu futuro. E nós temos um futuro abençoador, abençoado diante do Senhor. Quantos creem nisso? Você crê nisso ou não? Pastor, por que eu devo olhar e caminhar para frente? Por que Deus não te deu o olho para trás? Por quê? Por que Deus não te deu o olho para trás? Quantos aqui podem me dizer? Seus olhos são frontais.
Então aqui para frente, aqui ó, para frente, vamos olhar em frente. Ele diz para mim e para você: seus pés foram criados para frente. Alguém é currupira aqui? Alguém é currupira? Tem os pés para trás? Não, seus pés são para frente. Elas são para frente. É para que você, onde deve ir? Caminha para frente, não é para ficar andando para trás. Alguém já tentou correr para trás aqui? Não consegue. Deus está falando para você: anda para frente, olhar para frente, pés para frente. Amém? Os irmãos estão junto comigo? Você crê nisso? Quando você sabe que Deus não está preso ao seu passado, você perde medo de Deus. Deus não ficou parado lá no seu passado. Vamos ver o próximo: medo de ser livre. Jesus amado, quem é que é livre diante do Senhor? Eu não estou dizendo uma liberdade que você faz o que você quiser na hora que você bem entende. Não é essa a liberdade, mas é a liberdade que Deus, você deve ser livre. Lembra que o Senhor falou para mim e para você? Fala: olha os pássaros. Você quer prender um pássaro? Como que você faz com ele? Você leva ele para um passarinheiro. Quem que é o passarinheiro? Passarinheiro é alguém que prende os pássaros. Lembra no Salmo 91 que ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa? Quem já leu isso? Então você precisa entender que todo pássaro, se ele estiver na gaiola, está completamente preso, ele já não é mais cuidado pelo Senhor. Então muitas vezes as prisões que nós temos é que o diabo tenta te prender num lugar para que você não seja cuidado pelo Senhor. E muitas pessoas têm percebido isso, que não são cuidados pelo Senhor, porque já foram presas pelo passarinheiro. Ele prendeu você está com medo que não aconteça, medo que não tenha, medo, e aí você não tem a liberdade diante do Senhor. Quantos estão junto comigo? Né? Então você pode parecer estranho, mas imagine um animal que foi criado a vida toda em cativeiro. Quando você liberta ele, o que acontece com ele? Morre porque não sabe se alimentar. Eu não sei se vocês acompanham um canal do YouTube chamado A Onça Pintada. Alguém acompanha esse canal? Conhece? Ah, que bom. Acompanha, eu achei legal. E tem lá um rapaz que ele tem lá, ele pega as onças que são perdidas lá em Mato Grosso, ali na região de Goiânia. Ele pega as onças, coloca dentro lá de um local, de um cativeiro, e ali ele cria. Só que ele tenta ensinar as onças a nadar, a caçar, a pescar. As onças não se desenvolvem, elas só vão para o zoológico, elas são só para serem vistas, porque elas foram criadas em cativeiro. O diabo está tentando nos criar um cativeiro de ideias. Ele tem ideias a seu respeito que ele lança, que são sofismas, que não são verdades. E aí ele lança essas ideias e você coloca. Casamento não funciona mesmo. Quem já teve essa ideia? Aí você fala: casamento não é assim mesmo, porque o meu não funcionou. Aí você entra no cativeiro, e aí não consegue viver de novo. Ontem eu fui fazer um casamento de alguém que chegou aqui e foi completamente adotada. Não está na igreja, ela não faz parte da igreja, o pessoal não faz parte de nada. Estava lá ontem, lá tocando, e nós estávamos lá no local, e eu fui fazer, eles vieram: pastor, o senhor pode fazer nosso casamento? Eu falei: posso. Quando ela veio falar comigo, ela fala um português de Portugal, que fala melhor que os nortistas. Ela fala um português tão forte, tão carregado do norte, que eu falei: não, ela é portuguesa. Aí foi falar: não, ela é brasileira. Aí eu percebi que a forma como ela foi adotada nessa terra, ela no Brasil, ela estava cativa, presa, totalmente acusada, totalmente debilitada quando eles vieram falar comigo. E aí ela chega e encontra aqui um português e quer casar com ela. Casa-se com ela, estão juntos, e a gente percebe que há uma liberdade nisso. Ela falou: pastor, eu sofri tanto lá no Brasil, e aqui Deus veio me dar um refrigério. É tão importante você entender e você perceber que a liberdade em Cristo, a liberdade no Senhor, a liberdade em estarmos com Ele. Amém? Quantos creem nisso? Assim, muitas pessoas desenvolvem um relacionamento com Deus baseadas no medo. Ele vai me prender, agora eu não vou casar, agora não vai acontecer, agora eu não vou ter. Quantos se colocam em relação a isso? Aleluia, amém? Olha o que diz aqui: porque eles receberam um ensino deturpado, e desenvolvem uma imagem que Deus é um pai aqui abusivo. Você acha que Deus abusa de você? Você acha que Deus pede algo sem te dar alguma coisa? Você acha que Deus pede para você, por exemplo,
Você acha que Deus pede para você fazer parte de algo, liderar na igreja, sem te dar algo? Quantos aqui percebem isso? Será que ele dá para você um cargo, sem Ele te dar algo, para depois você sair? Você acha que Ele abusa dessa forma? Quantos aqui creem nisso, que Ele não faz isso? Em Romanos 8,15, nós vamos continuar lendo, olha o que diz o texto: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Quantos creem nisso? Amém? E aí você fala assim: pastor, e muitas vezes eu não vou pastorear, eu não vou fazer isso com você, eu não vou te pastorear de base de medo, não vou, e nem vou colocar medo em você para nada, não vou colocar. As pessoas, pastor, é tão tranquilo. Deixa eu dizer para você, eu não vou colocar medo em você, nem vou te liderar com medo. Não é essa a forma de pastorear de Deus. Eu nem falar para você que a cuca vai te pegar, que a cuca te pega daqui, te pega dali, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Não entre nisso, isso não é o pastoreio de Deus. Deus nunca pastoreou ninguém por medo, Ele nunca colocou medo na vida de Pedro, Ele nunca colocou medo na vida de ninguém. Esse não é pastoreamento. Eu não vou bater na rocha, eu não vou colocar você com medo. Pastor, por isso que as pessoas vão embora. Deixa eu dizer para você, quem foi embora que não era para estar e não fazia parte do rebanho. É assim que funciona, é assim que Deus coloca. Eu não vou colocar medo em você, e não vou tentar te segurar por causa de medo. Isso não é liberdade. Liberdade é você saber quem você é, de onde você veio e para onde você está indo. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Você, se vai bater palma, bate, se não, fica. É você perceber que o Senhor está com você. Sabe por quê? É que, deixa eu ensinar você. Se você quer ser intenso na presença do Senhor, e você está na presença dEle, então seja. E nós estamos ministrando a palavra. Então age com intensidade, seja intencional. Vai bater palma, bate palma. Vai posicionar, vai dar glória a Deus, dá glória a Deus. E seja intencional, amém? Preste atenção nisso. Muitos às vezes esperam falar assim: porque você vai prestar contas para Deus. É verdade, mas eu quero prestar contas para Deus da forma como Jesus fez. E eu quero ter a consciência de que eu fui até o final. Mas você fez isso, você fez aquilo para aquele irmão, você fez aquele outro para ele. Eu vou até o final. Eu vou até o final. A liberdade que Deus me deu para ir até o final. E nós vamos até o final, é assim que funciona. Os irmãos creem nisso? Mas presta atenção, o tempo todo os dardos inflamados e malignos vêm na sua mente. Olha aqui como que vem, para tentar infundir medo, dizendo: vai faltar provisão. Olha aí a televisão, olha as guerras, rumores de guerras, agora vai ter fome. Alguém já teve esse tipo de dardo? Alguém já teve? Fala, irmão, seja sincero aqui comigo. Sim ou não? Vai faltar gás, vai ser terrível agora. Ele tenta infundir. Você vai ficar doente. Alguém já teve isso aqui? De repente dá uma semana, você tomba doente. Alguém já teve assim? Não? É um dardo, você aceitou os dardos. Seu casamento vai acabar, seu projeto não vai dar certo, seus filhos não vão se dar mal na vida. Deixa eu dizer para você, começa a declarar que seus filhos vão avançar, que você não vai ficar doente, que você tem o Senhor Jesus. Ora em línguas, deixa o Senhor colocando para você. Quantos creem nisso? Fala: o Senhor. Você sempre fica com medo de alguma coisa. Essas vozes são vozes do inferno para tentar amedrontar você. Pastor, eu só estou sendo realista. Tem muita gente que fala assim: pastor, eu só sou realista na minha vida. Eu vou dizer para você, a realidade não é essa. A realidade do novo nascimento, ela é outra. A realidade é que Ele está mais com você do que você está com Ele. Deus quer mais te abençoar do que você imagina. Você crê nisso? Quantos creem? Amém? Diga para seu irmão aí que está do lado: graça e paz novamente. É o resultado da vida de Cristo. Só tem graça e tem paz quem está em paz com Deus, e Deus está em paz com você. Você entende que nós vamos começar uma semana de graça e paz? Essa semana nós começamos depois de amanhã, terça-feira, um mês abençoado, mês de agosto. Você crê nisso? Eu creio. Então fala diante do Senhor. Vamos ler o texto, 2 Coríntios 9:6. Olha o que diz: lembre-se daquele
aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Eu estou nesse momento de semeadura, lá na igreja Videira de Braga. Eu estou lá em semeadura. O que nós estamos fazendo? Semeando palavras. Pá, 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 pá. Mas às vezes só sou eu, pastor. Sol está quente, não tem problema. Continua semeando. Mas também sou eu em casa, pastor. Só sou eu que faço as coisas aqui em casa. Para disso, sai disso. Continua semeando. Só sou eu que oro, pastor. Só sou eu que busco a Deus. Para. Não vai ter valor nenhum se você continuar com esse tipo de pensamento. Continua semeando, continua buscando, continua com o sacerdócio diante do Senhor. A semeadura não é em vão quando ela é diante do Senhor. Ah, mas minha esposa não faz nada, meu esposo não faz nada. Continua semeando diante do Senhor. Não para. Quantos entendem? Pastor, e se tudo acabar? Continua semeando. E se tudo parar? Continua semeando. E mais minha célula? Continua semeando. Os irmãos estão juntos ali? Porque aquele que semeia pouco também. Agora semeia no tempo de crise. Semeia no tempo que ninguém está vendo nada. E começa a jogar a semente. Alguém já assistiu aquele filme Um Fazendeiro? Alguém assistiu já? Lembra que eles ficavam olhando para ver na terra se tinha batata? Será que tem batata? Tem batata? Será que tem batata? Deixa eu dizer para você. Eles foram orar, a chuva veio. E a batata fala, e agora nós vamos colher? Será que a batata está aí? Eles puxam e ramas de batata vêm. Porque deixa eu dizer para você, você sai semeando às vezes com lágrimas, mas você vai colher com alegria diante do Senhor. Creia que a sua vida é uma semeadura. Você não acredita no poder da semente? As suas ofertas são chaves poderosas para desbloquear prosperidade financeira na sua vida. Eu não sei, eu fico esperando oportunidades para eu semear. Você sabia que toda semana Deus me dá a oportunidade de semear? Toda semana. Meu irmãozinho que me procura, ele fala, Senhor, a oportunidade de semeadura, vamos lá, não vou perder. E dias o irmão chegou e falou assim, o tratamento do meu filho está com isso e aquilo, eu preciso colocar. Falei, oportunidade é agora. Pá. Às vezes você entra na casa do irmão, você vê que é algo que está faltando. Oportunidade de semeadura. Os irmãos estão junto comigo? Você não pega isso não? Você não tem essa sensibilidade no coração não? Isso é importante demais. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Olha o que diz: ainda que eu doe todos os meus bens e o meu corpo para ser queimado, se não tiver o amor, nada me aproveitará. Que amor que é esse, irmãos? É o seu amor? É o amor que canta lá, acho que é o Legião Urbana? É isso? Que amor é esse, irmão? É o amor dele para com você. Ele que te amou primeiro. Você não consegue amar Deus. Seu amor por Deus tem prazo de validade de iogurte. Começa no começo da semana, na quarta você já está falindo. Ele está dizendo para você e para mim, esse é o amor que Ele está com você. Presta atenção nisso, porque muita gente contribui por medo. Eu não falo para você, ninguém traga o seu dízimo e oferta para o seu medo aqui. Ninguém traga, ninguém. E ninguém venha trazendo, fazendo barganha com Deus. Não faça isso. Não traga. Pastor, como é que é isso? Deus vai nos dar o prédio. Você vai ver o Senhor colocando. O Senhor vai nos dar o prédio. Eu falo para você, não estou falando de qualquer prédio não. É o prédio. É o Senhor, falando diante do Senhor. Aí você fala assim, pastor, não fica cobrando. Você fica me cobrando, dízimo, oferta. Deus é testemunha que não fica cobrando de você. Nem traga e não traga com medo para cá. Deus fala para você, medo de Deus não suprir, tem gente que vem, medo de Deus não nos abençoar, medo de ter prejuízos, medo de adoecer. Faça isso não tenha medo, o Senhor está com você, independente, é por causa da sua fé em Cristo Jesus. Quantos creem nisso? Pastor, vamos lá. Último, medo da morte. Quem tem medo da morte? Pode colocar no último já. Medo da morte, alguém tem medo da morte? Irmão, todo mundo vai vestir, todo mundo, um paletó de madeira. Pastor, eu vim aqui para escutar a vida, e agora? O senhor está falando de morte? Já, todo mundo vai ter paletó de madeira. Um dia vão chegar para você lá, e o que eles vão falar para você, o dia que eles estiverem lá te olhando? Já pensou nisso? Eu vou com velório, alguém já foi fazer velório? Fico vendo, o que eles vão falar quando ele estiver lá reunido? Porque vai pensar eles vão.
Eles não vão falar, eles podem até dizer: olha, foi um bom homem, uma boa mulher, foi um bom pastor, foi colocando. Eu vou falar para você, foi alguém bom, era tão assim. Mas presta atenção, quem vai chegar ali, o que vão dizer de você? Porque quando você sabe o final das coisas, você não tem medo dele, você não tem medo de enfrentar. Os irmãos têm medo? Você podia ir embora agora? Já estava tudo feito. Eu só não vou porque o propósito fala, tinha mais coisa para fazer, pastor, tinha mais coisa para colocar, tinha mais coisa, tem coisa que eu tenho que fazer, tem coisa que Deus me chamou para fazer, tem propósito profético liberado. Os irmãos estão junto comigo ou não? Os irmãos ficam, como é que é isso? Tem propósito profético, tem gente para tirar do inferno, tem gente para a gente declarar vida de Deus. Agora, o medo da própria morte, ou antes de entes queridos, é um dos medos mais fundamentais do universo do ser humano. É fundamental você ter esse medo, senão você sai aí fazendo besteira para todo lado. Você vira um Vietcong, você vira um kamikaze louco. Os irmãos estão aqui comigo ou não? Os irmãos estão juntos. Então, na verdade, por trás de todos os medos está o medo da morte, por exemplo. Por trás do medo de determinadas doenças está o medo daquela doença que levar para a morte. Quando dá um diagnóstico de cancro, estão dizendo para você, vai morrer. Ou não é isso? É o medo da morte. Presta atenção, pastor, o que você está falando isso? Por trás do medo de avião, qual o medo de avião que está? Quem tem medo de avião aqui? Todos vieram para cá, já viajaram, mas tem medo, tem gente que tem medo. Você tem medo de avião porque o avião vai cair e vai me matar. O problema não é o medo do avião, é o medo de eu cair e morrer. Os irmãos estão junto comigo ou não? Amém? Por trás do medo do desemprego, o que está o medo do desemprego? Eu vou morrer de fome. Vou morrer, vai ter fome. Os irmãos estão juntos aqui? Vamos para frente. Abre lá o texto para mim de Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, eu estou terminando. Visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então presta atenção, eu não sei o que está morrendo aí, que você acha que está morrendo na tua vida. Tem gente que acha que célula está morrendo, acha que a igreja está morrendo, a igreja vai acabar. Deixa eu dizer para você, não vai. Às vezes a pessoa fica falando, vai acabar isso aí, tá vendo? Tocou em coisa. Deixa eu dizer para você, não é assim que funciona. O Senhor está conosco, o Senhor já morreu, o Senhor já restituiu. E é tão importante você entender que é o Senhor quem traz, é o Senhor que coordena tudo. Olha o que ele diz: livrasse todos que, por pavor da morte, estamos sujeitos à escravidão por toda a vida. Você já não é mais escravo por toda a vida. Você já não é mais escravo, sua família já não é mais escravo. Eu lembro que eu ficava com medo de acontecer o que acontecia no casamento do meu pai e da minha mãe, acontecer no meu casamento. Não acontece, por quê? Porque eu já fui livre dessa maldição, eu já fui livre dessa morte. Os irmãos estão a perceber o que eu quero dizer? Às vezes você fica com medo de algo vir atrás de você e alcançar você. Eu lembro da questão de passar necessidades na minha casa. Eu lembro de não ter dinheiro para pagar aluguel. Alguém já teve isso aqui? Dá um medo louco. Falei, e agora como é que vai ser? Eu lembro que falei, o Senhor tem provido todas as coisas. Eu entrego para Ele, falo, Senhor, está aqui. E o Senhor tem me ensinado a entregar todas as coisas na mão dEle. Tem ensinado a entregar todas as coisas e deixar lá, para a gente sair fora desse medo. Então presta atenção. Eu quero declarar que tudo que está oculto de medo tem que sair. Tem que sair. Nós precisamos avançar. Nós precisamos progredir como igreja. Nós precisamos crescer como igreja. Nós precisamos entrar no propósito profético que Ele tem para você. Ele tem um desígnio, Ele tem pensamentos bons a seu respeito. Ele tem pensamentos de paz. Ele tem pensamentos que te levam. Ai pastor, é que falaram mal de você. Então não é para que falaram de mim, irmãos. Fala mal de mim, não há problema nenhum. A questão é o evangelho, tem que ser anunciado. Ah, tem medo, pastor, disso ou daquilo. Deixa para lá. Nós precisamos entender. O Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ele diz, olha lá, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Vamos enfrentar. Vamos para frente. Enfrenta a vida. Enfrenta a vida crendo que você é filho amado do Senhor. Enfrenta as circunstâncias. Enfrenta que eu digo para você, vai em frente, continua em frente, olhando para frente, não olhando para trás. Quantos aqui percebem isso ou não?
Às vezes você fala assim: agora não vai dar, agora eu estou cansado, pastor, agora não vai, agora não vai. Alguém já pensou dessa forma? Para de olhar para você. Para de olhar para você. Isso é que apavora as pessoas. Amém? Nós ficamos ministrando que o juiz vai vir. Presta atenção, você já foi julgado. O julgamento já foi sobre Cristo. Você sabia disso? O julgamento que pesava já foi sobre Cristo Jesus. Jesus já foi condenado. Todos os seus pecados já foram condenados em Cristo. E por que você está achando que vai ter alguma coisa mais aí para você? Olha o que diz João 5,24. E nós vamos encerrar. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, presta atenção, não entra em, mas passou da morte para... Quem passou para a vida aqui? Quem passou para a vida aqui? Amém? Tem algum irmão que você conhece aí? Tem? Vai cantar uma música com ele agora. Pega na mão dele com todo o carinho e amor e começa a falar assim: porque ele vive. Levanta, fica de pé com ele. Estamos encerrando. No amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. De novo, porque ele vive. Consagra a sua família. Declaro: posso crer no amanhã. Fala para o Senhor essa semana: porque ele vive. Vai lançando todo o temor diante dele. Temor não há. Isso. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus.